Graça e paz, irmãos. Podeis tomar assento? E Deus colocou no meu coração um tema, que é este aqui, ó. Quando o amor não basta, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17 ao 24. Nos chama a atenção sobre este jovem rico, ou este mancebo rico. O pastor Darlan já fez a leitura, que este jovem senhor, ele foi até Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então aquele jovem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E olha que interessante, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, ou da sua infância. O que nos chama a atenção é que Jesus, olhando para este homem, ou para este jovem, diz que Jesus o amou. E eu fiquei esses dias meditando nesta parte que Jesus fala com este jovem, né? Fala não, Marcos escreve. E Jesus, olhando para este jovem, o ama. E Jesus o amou. Jesus disse para aquele jovem: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então você vem e segue-me. Mas aquele rapaz, porém contrariado com esta palavra que Jesus disse: vende o que tens e dá aos pobres, ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E esse texto tem falado ao meu coração estes dias, e que vai na contramão do hino que nós ouvimos nesta noite. Estava preocupado sobre a questão do horário, para poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração. O texto me sugeriu este tema: quando o amor não basta. Parece um tema daquelas novelas mexicanas, não é mesmo? Quando o amor não basta. Esse texto nos remete a voltarmos no tempo, quando as pessoas iam até Jesus para serem curadas, ou então para ter vida eterna. Este rapaz foi até Jesus, dizendo: mestre, o que eu devo fazer para ter vida eterna? Não é brincadeira, para eu ter vida eterna. Jesus, então, fazendo aquela pergunta sobre os mandamentos, ele respondeu que praticava aquilo. E Jesus olha para ele e o ama. Olha que coisa extraordinária. Eu não sei se a gente tem essa qualidade de Jesus olhar para cada um de nós e ver a verdade do nosso cristianismo, a verdade da nossa devoção, a verdade da nossa profissão de fé, a ponto de Jesus olhar para cada um de nós e nos amar. Jesus amou aquele rapaz porque ele era um crente, porque ele vivenciava os mandamentos. Jesus não simplesmente amou por amar, Jesus o amou porque viu nele uma dedicação sem medida. E a gente vai percebendo que naquele tempo muitas pessoas então iam até Jesus para serem curados, outros para terem vida eterna, como no caso deste rapaz, e nos dias de hoje também. Afinal de contas, o cristianismo é a maior religião do mundo, vindo depois do islamismo. E o cristianismo é boas novas, é vida eterna. E a história lida aqui no Evangelho de Marcos mostra-nos um homem rico indo até Jesus,
que acredito ser a mesma história que está em Mateus e Lucas, porque em Mateus e Lucas fala de um jovem rico, e em Marcos fala de um homem rico, mas possivelmente trata-se da mesma pessoa, mas só o Evangelho de Marcos fala que Jesus o amou, só, nem Mateus e nem Lucas. E este jovem queria seguir a Jesus e tinha todas as qualificações para ser um discípulo e ter a vida eterna. E ele perdeu a oportunidade da vida eterna, porque a riqueza o impediu. Então, somente o Evangelho de Marcos traz essa narrativa que Jesus o amou. E é a partir do Evangelho de Marcos que Deus me deu esse tema. Quando o amor não basta. Quando o amor não basta. Tem um tema, ou melhor, uma poesia daquela poetisa Clarice Lispector, que fala exatamente sobre isso, de um amor não correspondido. O que é um amor não correspondido? É aquela procura de um feliz para sempre que não acontece, que não vinga. E a Clarice Lispector escreveu uma poesia que eu quero ler para os irmãos. Diz assim: quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos o último recurso, não fazer mais nada. Por isso digo, quando não obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que havíamos solicitado, melhor desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce ou não espontaneamente, mas nunca por força de imposição. Às vezes é inútil esforçar-se demais, nada se consegue. Outras vezes nada damos e o amor se rende aos nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido. Quase sempre amamos a quem nos ama mal e desprezamos quem melhor nos quer. Assim, repito, quando tivermos feito tudo para conseguir um amor e falhado, resta-nos um só caminho, o de nada mais fazer. E aqui entra um friso meu. Jesus, vendo aquele rapaz, não pôde fazer nada mais, a não ser deixá-lo partir. E esta frase, Jesus o amou, ficou na minha mente, no meu coração, estes dias. Porque o texto nos diz que Jesus o amou de maneira tal, esse personagem de Marcos 10, mas o amor de Jesus não fora o bastante. O amor de Jesus não foi suficiente. Tinham coisas concorrendo com este sentimento nobre, perpétuo de Cristo. E o que estava concorrendo com o sentimento de Cristo no tocante àquele jovem? A riqueza. A riqueza estava no seu coração. Enfim, o amor de Jesus não bastou para aquele rapaz. E ao meditar nesse texto, que está em Marcos, comecei a fazer algumas perguntas. Como o apóstolo Marcos pôde escrever que Jesus amou aquele rapaz? Somente ele pontua isso. Mateus não pontua. Lucas não pontua. Somente Marcos. Como que Jesus amou aquele rapaz? Porque ele deu uma resposta. Eu faço isso, eu guardo os mandamentos desde a minha juventude. Uma única resposta fez com que o apóstolo colocasse no seu escrito, e Jesus o amou. Daí ainda, continuando nas perguntas, o amor não é um sentimento que se constrói?
Como é que Marcos poderia escrever assim, de uma forma tão imediata, que Jesus o amou? O amor não é construído? Ou será que Jesus conhecia este rapaz e o amava, e todos também o conheciam, principalmente Marcos? Nós não temos esta informação. Mas Jesus dando aquela resposta: só te resta uma coisa, vai, vende o que tem, vem e segue-me. Além de discípulo, ele teria a vida eterna. Agora, como Marcos extrai esta palavra, que Jesus o amou, somente pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém é capaz de dizer que alguém ama o outro incondicionalmente, a não ser aquele que verbaliza isto. E Jesus não verbalizou isto. Não encontra-se no texto, nem em Mateus, nem em Lucas. Mas João, ou melhor, Marcos, pontua isso no evangelho que leva o seu nome. Mas tudo isso são perguntas. O que percebi aqui no texto imediato é que aquele homem não correspondeu ao amor de Jesus. Para aquele jovem homem, o amor de Jesus não bastou. Aí eu fico pensando, será que o amor de Jesus demonstrado em sua morte na cruz ainda não nos basta? Será que ele não basta para muita gente? Diz o texto que Jesus foi pisado por nós, foi moído por nós, que a demonstração do amor no seu martírio, será que não foi suficiente? Que este amor não nos basta? Se não basta, o que Cristo deve fazer? O que Cristo pode fazer quando aquele jovem renunciou àquela orientação de Jesus? Só restou para Jesus deixá-lo ir embora. E ali ele perdeu a oportunidade de vida eterna. Infelizmente, tenho que concordar com a Lispector. Há muitas pessoas que o amor de Cristo não basta. Esse negócio do amor que não é correspondido, o amor que não basta, a gente encontra também no Velho Testamento. Está lá no livro de Oséias, por exemplo, um profeta, um homem santo, um homem de reputação. Ele vai atrás de uma mulher, desculpa-me falar esta palavra, uma mulher prostituta, uma mulher digna de morte pela lei de Moisés, e o profeta vai lá, casa com esta mulher, dá para ela dignidade, dá uma casa, dá conforto, constitui uma família, deu para ela um nome, lutou contra o estigma, porque ele era um profeta, um homem santo, casado agora com uma mulher que todos conheciam, uma mulher promíscua. Está lá em Oséias capítulo 1, verso 2, e o nome desta mulher era Gomer. Oséias teve filhos com ela, mas seu coração, ou o coração de Gomer, ainda era dos amantes da velha vida, e nas suas idas e vindas para o mercado, nas suas saídas rápidas, conversa vai, conversa vem, o que Gomer fez? Voltou para os seus amantes. Um dia Oséias chega em casa, acha um bilhete, e ela diz que gostaria de voltar à sua velha história. E fica Oséias com os filhos, e ele justificando para os filhos que a mãe havia voltado à velha vida, e que ele a amava. Parece que o amor de Oséias não bastava, ou não bastou. Enquanto Oséias tomava conta dos filhos e ensinava aos seus filhos os preceitos de Deus, e olha lá, colocando em dúvida se de fato os filhos eram dele. Mas ele o amava, ele cuida dos seus filhos, e sua mulher volta para a velha vida.
E passa-se o tempo, vem uma notícia: Oséias, a tua mulher se tornou escrava. Aquela mulher que tentou buscar o prazer novamente, que tentou buscar a alegria, que tentou buscar tantas coisas, ela voltou para a velha vida e se tornou escrava. E essa notícia chega até Oséias. Oséias, o que faz? Oséias junta todo o dinheiro que tem, toda a sua economia, vai atrás de empréstimos, tenta recursos para poder comprar a sua mulher e trazê-la de volta para casa. Diz o texto sagrado que Oséias fez isso, juntou dinheiro, foi atrás, buscou, comprou a própria esposa no mercado de escravos e trouxe para casa. E Deus conversa com Oséias e fala assim: Oséias, haverá um tempo que Israel me chamará o meu marido e não mais Baal. Porque o nome Baal de um deus fenício significa marido. E Deus falou: Oséias, haverá um tempo que Israel me considerará o seu único marido. Porque hoje o marido de Israel é Baal. O que você está sentindo, Oséias, diante de tudo isto que você vivenciou? A minha dor é semelhante à tua. E Oséias demonstrou naquele amor, aquele amor incondicional, a capacidade de buscar a esposa e acreditar de novo. Não há garantias de que Gomer, de fato, ficou com ele ou então se tornou fiel a ele. Mas o que a gente encontra no Velho Testamento é que o amor de Oséias para Gomer não bastou. O coração dela ainda era dos seus amantes. A gente percebe isso no Velho Testamento. Eu estava meditando sobre esta questão quando o amor não basta. E é complicado quando um amor que a pessoa demonstra não é correspondido. Eu não sei se alguém já provou isto. De repente alguém te amou muito, mas você não tinha coração para isto, não tinha sentimento para isso, ou vice-versa. De repente um dia você gostou tanto de alguém e do outro lado não tinha esta cumplicidade. Como colocar isto no coração de alguém? Sabe, o que colocar mais nesta potência onde a pessoa ama incondicionalmente e não tem resposta do outro lado? O amor que nós conhecemos é um amor de entrega, de cumplicidade, que brota do fundo, do mais profundo do coração. Na língua portuguesa, parece que a palavra amor é um tanto genérico, está muito ligado ao substantivo. Parece que é uma palavra simplista. Por exemplo, eu amo quem? Eu amo a minha esposa. Eu amo o meu filho, eu amo o meu próximo, eu amo o meu cãozinho de estimação, eu amo a igreja onde eu congrego. Então, quer dizer, o amor está muito ligado ao substantivo, ao que eu estou apontando. Mas o amor que o apóstolo Marcos escreve aqui, gente, não é um amor qualquer, genérico e simplista. É o amor incondicional. É o amor ágape. Jesus olhou para aquele rapaz, viu que ele de fato era fiel aos mandamentos, era um crente correto. Jesus olha para ele e Marcos escreve: Jesus o amou. Agape-se. Jesus o amou no amor incondicional. Mas não foi bastante. O amor que Jesus amou é o amor tal de João 3,16. E amou Deus o mundo de tal maneira. O que é tal maneira? Não tem altura, não tem largura, não tem profundidade. Deus amou com um amor infinito.
é o amor ágape. E Jesus ama este rapaz no mesmo amor, no amor ágape, no amor incondicional. Eu fui atrás para saber se exatamente Marcos escreve o amor ágape, está lá escrito. Iosus e Gápse, Jesus o amou de forma incondicional. Jesus amou aquele rapaz como Oséias amava Gomer, como Deus amava Israel e ainda ama, como Cristo ama a igreja, e como o apóstolo São Paulo pede para os maridos amar as suas esposas e as esposas amarem os seus maridos. É o mesmo amor, o amor incondicional, de tal maneira que não se mede. É este amor que está contido no Evangelho de Marcos. Jesus o ama de tal maneira. É no amor incondicional, não correspondido. O rapaz queria a vida eterna, mas não correspondia ao amor de Cristo. Como que eu posso querer ser um seguidor de Cristo? Como eu posso querer a vida eterna não correspondendo, gente? Daí Jesus, que ama tanto, 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 ele só lhe resta um caminho: deixar a pessoa ir. Porque não há resposta. Porque este amor não se mede. E quando a pessoa não se apropria disso, não usufrui disto, não entende isto, Jesus olha com o coração partido. É como se Jesus falasse: me perdoe se o meu amor não te bastou. É Oséias falando: me desculpa se o meu amor não foi suficiente. A pergunta é: como o amor ágape incondicional de Cristo está sendo correspondido por todos que recebem a oportunidade de segui-lo, e não só de segui-lo, para ter a vida eterna? Eu volto para o Evangelho de Marcos, onde o Iosus e Gápse não bastou, o amor de Jesus não bastou para aquele homem. Às vezes a gente incrimina pessoas que entram em um divórcio que é dolorido, que marca as pessoas. Quem se divorcia leva para a vida a sua história, o seu peso, o seu fardo, e jamais vai conseguir desassociar da sua própria história. Muitas vezes uma história de trauma, uma história de dor, que ninguém precisa acrescentar mais nada, é a pessoa e a sua história, a sua vida. Como ministro do Evangelho, já vi muitas pessoas tentando continuar um relacionamento a dois, pessoas tentando fazer cumprir aquilo, né? E serão felizes para sempre, até que a morte os separe. Mas às vezes, quando um dos cônjuges entende que o amor não basta, não tem quem segure. Porque o amor incondicional é aquele que luta, que briga, que quer cumplicidade, que se entrega, e etc. Como ministro do Evangelho, eu já vi muito isso. A gente fala: está vendo, não deu certo, teve uma ruptura, teve um divórcio, assim, assim, assim. É como se eu estivesse culpando Jesus. Jesus amou aquele rapaz e o rapaz não quis. E eu agora digo para Jesus que o culpado é ele. Como? Se o amor dele era tal maneira, e quem não quis usufruir disso foi o outro. E a gente volta então ao texto de Marcos, e a gente percebe aquele homem que tinha qualificação, gente. Jesus ama por causa da qualificação dele, da dedicação, da devoção, na sua meditação na lei desde pequeno, um caráter exemplar, uma pessoa devota a Deus. Jesus, o Deus homem, o Emanuel encarnado, onisciente, conhecedor dos corações, pastor Darlan. Jesus olhou para aquele rapaz, quando ele falou: mas eu guardo os mandamentos desde a minha infância. Jesus olhou para ele assim, Jesus conhecia o coração. Jesus foi lá no coração e o amou e falou: é verdade, eu amo esse rapaz, é verdade o que ele está dizendo. Mas não foi suficiente. Sabe por que não foi suficiente? Porque tinha coisas concorrendo. Daí vem mais uma pergunta:
Se Jesus validou a dedicação daquele homem, não poderia ter uma abertura para ele? Oh, meu Deus, calma lá, Senhor. Mas ele guarda os mandamentos desde cedo, é devoto desde cedo, todo dia ele faz o devocional, todo dia está orando, todo dia está cantando, todo dia está lendo o Torá, todo dia na oportunidade está indo no templo, está cumprindo as festas, sua devoção, está remindo seus pecados pelo sacrifício e assim por diante, suas ofertas, seus dízimos e tudo. Senhor, este homem, ele é extraordinário. Jesus está dizendo, é verdade, eu o amo, mas quem não quer é ele. Eu digo, Senhor, não tem uma abertura? É como se Jesus, já prevendo o que a Clarice Lispector ia escrever, falou, o amor ele permite que o outro vá. Tome o seu caminho, quando o amor não basta. Devemos condenar Jesus porque o seu amor não bastou para com aquele jovem homem? O divórcio às vezes acontece porque o amor não basta para um dos cônjuges, porque tem outras coisas concorrendo, gente. E eu quero aqui alertar a igreja e todos que me ouvem neste momento, uma palavra que Deus falou ao meu coração, e tem falado estes dias, e muito. O amor incondicional de Cristo demonstrado na cruz, guardem isso, não será suficiente para impedir que uma pessoa vá para o inferno. Vou repetir, o amor incondicional de Cristo, que morreu na cruz, que foi pisado por nós, moído por nós, não será suficiente para impedir que uma pessoa vá para o inferno. Por quê? Porque este amor não lhe basta. As pessoas que vão para o inferno, estarão no inferno, não é porque Jesus deixou de amá-lo, não é porque Jesus deixou de demonstrar o que deveria demonstrar, ou deveria fazer o que não fez. Pelo contrário, Jesus fez tudo que deveria fazer. É a pessoa que vai a passos largos, porque Ele quer isto. E eu fiquei, meu Deus, então o teu amor incondicional não será capaz de salvar algumas pessoas? Deus falou no meu coração, não será capaz. Não será capaz. Mas, Senhor, a gente é brasileiro, sempre tem um jeitinho. Não tem não. Não tem não. O amor para muitas pessoas não basta. O amor de Jesus não basta. O texto de Marcos 10, de onde extraí o meu sermão, derruba toda a tese dos calvinistas, daqueles que pregam a predestinação, que fala que Deus vai salvar alguns e outros não. Daí eu fico me perguntando como é que Deus pode amar alguém de tal maneira que não se mede, que não tem altura, largura, profundidade, e Deus pega a pessoa e lança no inferno. Aqui quebra toda a estrutura do calvinismo, da predestinação, porque esse Deus que ama de forma incondicional, jamais lançará uma pessoa no inferno, a não ser que a pessoa, por ele mesmo, seu livre-arbítrio, escolha isso, como o mancebo rico fez. É o livre-arbítrio aqui. É inconcebível que Jesus ame tanto uma pessoa no amor ágape, e amando de tal maneira, o lance para as trevas exteriores. Senhores, nas trevas exteriores estarão pessoas que o amor de Jesus não bastou. Deus jamais conduzirá uma pessoa a esse lado sombrio, amando, a não ser que a pessoa por Ele mesmo, segundo a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, as suas próprias prioridades, que ditam as regras, não as regras de Deus, mas as suas próprias regras. E olha que, lendo esse sermão, eu não me achei sequer na altura desse rapaz. Eu não sei se Jesus pode olhar para mim nos olhos e falar assim, João, eu te amo. Talvez eu esteja devendo muito em relação a este jovem rico. Daí vem a preocupação. Porque mesmo Jesus me
me amando, mas se eu não equalizar as coisas, eu poderia ir para as trevas exteriores e o amor de Jesus será ineficaz a meu respeito. Por causa das minhas escolhas, das minhas prioridades, da minha visão de mundo, da minha percepção sobre Deus. O rapaz conhecia a Torá, a sua história, ele era judeu, meu Deus. Ele era judeu, ele sabia a sua história, ele estava fazendo tudo certinho, ele fez tudo certinho. Mas Jesus, ele tocou onde precisava tocar. Jesus o ama. E Jesus toca onde precisava tocar. E o prova. Jesus não queria que aquele rapaz desfizesse das suas riquezas assim, meramente, com vontade. Então manda as tuas riquezas, manda ela embora, dá para quem precisa e etc. Nada disso. Jesus toca onde aquele rapaz precisava se libertar. E o rapaz liberto não quis. E Jesus o despede amando. Quantas pessoas despede a outra amando? Não despede a outra por despedir, despede amando. É esse o caminho que você quer? Então toca a tua vida. Eu continuo te amando. Mas às vezes o amor não basta. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, que é o jovem rico, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meu pai. Ele pergunta para Jesus o que era necessário para a vida eterna, gente. Não era para ter prosperidade e multiplicar seus bens, era para ter vida eterna. E Jesus deu a receita. E o rapaz não quis a vida eterna. Porque aquele amar de Jesus não bastou. Nesse texto, o amor não bastou, o homem perdeu a oportunidade de vida eterna. Este homem escolheu suas prioridades de vida, suas riquezas, em detrimento ao amor incondicional de Cristo. Eu repito, mesmo o amor incondicional de Cristo não será suficiente para salvar uma pessoa se ela não corresponder, se não houver cumplicidade. Daí eu tenho que pensar nas minhas prioridades e onde Deus está tocando. Deus pode estar tocando no meu coração em algo que concorre com a vida eterna, com o chamado dele. Ele pode tocar. Naquele rapaz ele tocou na riqueza, mas ele pode tocar em cada um de nós no que nós achamos que tem valor, que é importante. E ele pode tocar dizendo: você está disposto a abrir mão? Porque você corre o risco de perder a sua salvação, a sua vida eterna. Você quer correr esse risco? E ele nos toca. Eu falei: Senhor, toca em mim, toca naquilo que eu preciso abrir mão, ou então que a prioridade está fora dessa ordem de grandeza diante da tua presença. Toca, Senhor. A gente precisa parar de pensar que o amor de Deus é suficiente para nos salvar diante das nossas prioridades. Não. Das nossas prioridades, das nossas escolhas erradas. O amor de Deus por si só não vai salvar ninguém. Não vai. É o texto que está dizendo. E é um texto para mim, para nós, para todo mundo. Porque Marcos escreve isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, toda escritura é inspirada. Toda. Jesus não foi capaz de salvar aquele rapaz. Por quê? Porque ele tinha prioridade, ele tinha escolhas erradas. Não correspondeu ao amor de Cristo. E nós precisamos fazer a nossa parte. Talvez alguém esteja dizendo aqui nesta noite: mas eu não sou rico. Azar dele, que era. Não é bem isso. Muitos ricos serão salvos porque não colocam o coração em suas riquezas. As suas riquezas não estão acima dos propósitos de Deus. Jesus testou aquele homem no que estava concorrendo, onde ele estava preso.
A riqueza ali no coração do rapaz competia com a vontade de ser salvo. Entretanto, eu quero dizer que não é somente a riqueza que compete com a vontade de alguém querer ser salvo, mas coisas pequenas também atrapalham. A gente pode fazer de coisas pequenas como se grandes fossem. Riquezas pode ser egoísmo, arrogância, soberba, presunção. Riqueza pode ser vitimismo, pode ser justificativas que nos prendem. A gente pensa que é riqueza, é nada, é o vitimismo. São as nossas justificativas, a nossa história, os nossos traumas. É como se eu chegasse diante do Senhor e falasse: Senhor, o que é necessário para ter a vida eterna? E Jesus falasse: ó, se resolva com isto. Se resolva com isso que está no centro dos teus sentimentos, ou na tua história de vida, ou pendência, sei lá o quê. Se resolva com isso. Se resolva com as questões dos seus traumas, suas lutas, suas porfias. Se resolva, vem e segue-me. Só te falta isso. De repente a riqueza não é dinheiro, não é questão monetária. A riqueza pode ser outras coisas, coisas pequenas. Estão entendendo? E eu preciso abrir mão disto, porque eu estou dizendo que isso está me prendendo. E Jesus está dizendo para nós: o meu amor não será bastante para você se o teu vitimismo for riqueza aos teus olhos. Se os teus traumas, as tuas histórias de vida, que te faz não me seguir e não permite que eu realize na sua vida o que tem que ser realizado, porque você diz que aquilo é importante. E o que é importante, Senhor? As minhas riquezas? Pode ser, mas pode ser outras questões. E Deus está tocando, dizendo que estas coisas não podem concorrer, porque o amor de Deus não será suficiente para nos salvar. Jesus deixa ir todos aqueles que acham que seu amor não basta. Deixou o jovem rico ir, mesmo amando o jovem de tal maneira. E é verdade, gente, Jesus não morreu na cruz para me dar uma Ferrari, um apartamento por andar no Morumbi, ou me fazer próspero, ou então me deixar imune às dores. Ele morreu na cruz por amor e amou todos nós, para que a gente corresponda a este amor. E se eu não corresponder, o que ele deve fazer de novo? Morrer outra vez? Quando você ama Cristo, assim como Ele te ama, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Mesmo quando você tiver riquezas ou dores, Ele cuida. Porque você corresponde, você entende o amor dEle, você se esforça para ter essa cumplicidade. E Deus faz isso com a gente. Ele fez isso com Abraão, voltando ao Velho Testamento. Diz o texto sagrado que Deus deu para Abraão um filho na sua velhice, Isaque, o único filho, o filho da promessa. Deus, em determinado momento, chama Abraão e fala: Abraão, é o seguinte, me dá o teu filho em sacrifício. Sobe lá, no Moriá, me entrega o teu filho, o teu único filho. Deus foi lá e tocou onde deveria tocar. Abraão pega o menino, sobe no Moriá, e ali ele ia sacrificar o Senhor, correspondendo ao que Deus estava pedindo. E na hora dele usar o cutelo, a voz bradou e disse: não faça tal coisa, de fato provaste a tua sinceridade, o teu amor. Sabe o que Deus estava dizendo? De fato, Abraão, o meu amor lhe basta. Pega o teu filho, não precisa sacrificá-lo, ali está uma ovelha, sacrifique a ovelha no lugar do teu filho. E Abraão foi chamado o homem da fé, porque o amor de Deus lhe bastou. Abraão então foi provado nisto. Mas tem coisas que podem competir, coisas grandes ou pequenas. No caso de Abraão, quem sabe Isaque já estava competindo, e Deus o provou.
Às vezes o que compete na nossa vida é a nossa história de vida, gente. Nossas próprias histórias, nossos próprios dilemas, nosso próprio vitimismo, a nossa percepção de mundo. De a gente tenta orar, estar na presença do Senhor e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, aquela coisa toda, e você se esforça, mas tem coisa paralela que Jesus está dizendo, só te falta uma coisa, abandona isso. Vem e segue-me, está tudo certinho, só falta abrir mão disso. Abre mão, vem e segue-me, e terás a vida eterna. O rapaz ficou triste. Como é que pode alguém ficar triste, dizendo, você está com o pé no céu, filho? A pessoa se entristece quando Deus toca onde não deveria tocar. Porque aquilo que não nos dói, Deus pode tocar à vontade. Agora, naquilo onde Deus aperta, aquele rapaz, ou Abraão, ou tantos outros, a gente fala, meu Deus, é uma decisão difícil, mas é para a tua vida e para a vida eterna. Cada um de nós corre o risco de ser este jovem rico com suas prioridades, suas riquezas ou vitimismo. Será que nós temos jovem rico aqui? Tem algum jovem rico aqui? Estou falando de poupança, não, CDI, RDB, dólar, euro. Estou falando que a gente pode ter rico em coisas que está competindo. De repente, o jovem rico sou eu, é você. É cada um de nós, nas nossas próprias histórias e dilemas. E Jesus está dizendo, olha, você está aí, está na igreja, está cantando, está pregando, está se esforçando, não está medindo esforço, está fazendo devocional, eu te amo. Olha, mas falta uma coisa, largue esse negócio, vem, segue-me e receba a vida eterna. Daí eu falo, meu Deus, o jovem rico sou eu, quero largar não. Se a riqueza nos impede diante do amor de Cristo, a gente precisa abrir mão. Se o vitimismo nos impede diante do amor de Cristo, a gente deve abrir mão. Agora, se eu não corresponder ao amor de Cristo, e as riquezas ou vitimismo estiver competindo com as coisas de Deus, Jesus estará dizendo, nem o meu amor te livrará disso. É você por você mesmo. Quem ama não encarcera. Deus não encarcera ninguém. Jesus poderia olhar aquele rapaz e falar, esse rapaz tem futuro, esse rapaz vai ser um grande discípulo, esse rapaz conhece a lei de cor, este rapaz é crente. Este rapaz, olha aqui Pedro, você que é bravão, ó, olha para esse rapaz aí. Olha aí Tomé, você que é duvidoso, olha para esse rapaz aí. Olha aí o menino aí, ó. O cara é bom. Era não. Porque Pedro, Tiago e João largaram tudo. O rapaz não. Daí Jesus deixou ele ir. Por quê? Porque Jesus não encarcera. Gente, a gente precisa parar com esse negócio, dizendo, porque Deus nos ama de tal maneira, Ele fica nos encarcerando e tem medo de nos perder. Tem não. Quem ama não tem medo de perder ninguém. Deus não vai ficar atrás de mim, de você, porque a gente prioriza as nossas coisas. Porque a gente acha na nossa percepção, visão de mundo, o que importa é o que a gente acha. Jesus está dizendo, vai filho, vai filha, vai, mas eu te amo. Mas se o meu amor não basta, porque eu vou encarcerá-lo? Vai. Então, Senhor, quer dizer que se eu for, a minha vida eterna está garantida? Está não. Porque tem um Deus aí, concorrendo comigo. E Deus, Ele não abre espaço para outra divindade, não.
A divindade no coração daquele jovem era suas propriedades, seus bens. Diz o texto que ele tinha muitas. Então Jesus falou, ele não me quer como Deus, ele já tem o dele. E qual é o nosso Deus que pode fazer que Jesus responda para cada um de nós dizendo, se é isso que você quer, então vai, eu te libero, mesmo te amando. Foi o que Jesus fez com aquele rapaz. Jesus poderia ali lutar e tal, quero conversar com você de novo, como um psicólogo, olha, vamos primeiro ter 5 sessões, 10 sessões, vamos bater um papo, eu vou te convencer que não é bem assim, tararu. Jesus falou, vai. Jesus não encarcera ninguém. Se Jesus não encarcera ninguém, qual é a igreja que vai encarcerar um crente? Vai. Tem gente que fala que ama de tal maneira que encarcera. Esses dias tem alguém aí que parece que encarcerou a mulher, a criança, 17 anos fez isso. Ele amava? Aí eu tenho medo de perder. Isso não é amor. Isso é cárcere. E Deus não faz isso. Deus olhou para aquele rapaz e falou, isso aqui tem um grande candidato para ser um apóstolo. Mas Jesus falou, poxa vida, ele não quer ser. Ele não quer a vida eterna. Assim aconteceu na cruz. 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda. Jesus ali, o amor encarnado, morrendo, se desfalecendo, com 2 bilhetes para a salvação. Um foi esperto e falou, Senhor, tudo que eu falei aí de manhã, escarnecendo, me perdoa. Lembra de mim quando entrar no paraíso? Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo. Mas o outro do lado falou que nada, se ele é Deus, que ele saia daí, tira a gente também. Jesus, mesmo amando aquele bandido, o seu amor não foi capaz de salvá-lo. Neste exato momento, aquele ladrão lá, ex-ladrão, perdeu a sua oportunidade. Neste exato momento, eu posso garantir pela palavra de Deus, passado 2000 anos, a sua alma está gemendo lá no inferno, e o amor de Cristo morrendo do lado, o amor encarnado morrendo do lado, não foi suficiente, e Jesus deixou ele ir. A gente precisa parar de achar que Deus vai ficar nos cercando, cerceando, que Deus vai ficar ali dizendo, não João, não Maria, que nada, é bem assim, você tem tudo, olha aqui, eu olhei aqui teu currículo, você é o cara, você é a mulher, olha você, nada. Ele fala, vai. Eu fiquei com medo. Você não está, não? Falei, é verdade, Senhor, que eu fico aqui fazendo beicinho para ver se o Senhor não desiste de mim. Ele falou, não, eu te amo. Agora, quem não quer o meu amor, se não te basta, é você. É você que está dizendo que o meu amor não lhe basta. Não sou eu. E voltando então ao texto de Marcos, como o cristão conseguiu exprimir o mais nobre sentimento de Cristo em relação àquele homem devoto? Será que Marcos tinha o direito de falar que Jesus o amou? Quem é Marcos? Jesus não falou, eu amo este rapaz com amor incondicional. Jesus não falou, não. Marcos escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro evangelho escrito foi o de Marcos. Mateus e Lucas se basearam no evangelho de Marcos para poder escrever o deles. E o Espírito Santo de Deus, na hora que Marcos estava escrevendo, o Espírito Santo de Deus ditou no ouvido que desceu para o coração de Marcos, coloque aí, escreva aí, que Jesus o amou. E disse para ele, só te falta uma coisa, vem, e ele não quis, escreva aí Marcos. E Marcos escreveu isso daí, gente, passado algumas décadas depois. O Espírito Santo diz, escreva que Jesus o amou e foi ele que não quis. Marcos escreve então, em grego, Iosus igapse, Jesus o amou incondicional. E o jovem rico desperdiçou a vida eterna, mesmo Jesus, o amando tanto.
Me fez lembrar de Apocalipse capítulo 3, verso 20, Lucas 9, 23. Apocalipse 3, 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se alguém abrir a porta, Jesus não vai arrebentar a porta de ninguém, meter o pé na porta, não vai chamar um chaveiro. Quem sabe tem um dos anjos que é chaveiro lá em cima. Abre essa porta aí que eu preciso entrar. Eu tenho que mostrar que eu amo tanto. Nada, ele bate. Se não abrir, ele vai embora. Se alguém abrir, eu entro. Vou ceiar com ele, ele comigo. Lucas 9, 23, e Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser me seguir, que siga. Ele falou isso para o jovem. Agora você vende o que tem, vem, segue-me. E Jesus está dizendo: se alguém quiser me seguir, venha, nega a si mesmo e venha. E de repente, eu sou o mancebo rico dizendo: quero não. De repente, o mancebo rico sou eu. A não ser que alguém também queira me ajudar dizendo: talvez eu. O sim é condicional. Jesus não se inferiorizou. Jesus não se destronou por causa do interesse mesquinho daquele rapaz. Jesus não diminuiu. Ele não diminuiu porque aquele rapaz não quis a vida eterna. Jesus não deixou de ser o que era. E eu quero dizer nesta noite: Jesus não mudará em sua essência, sua natureza, porque eu tenho um coração mesquinho, ou então porque eu penso coisas por mim mesmo. Ele não vai se destronar. Aí que está, gente. Ele vai continuar sendo o que ele é. E quem tem que mudar é o João Vieira e tantos outros. No caso do homem crente e rico, Jesus não se destronou. O amor de Jesus respeitou a escolha daquele homem, respeita a nossa também. Quem ama, respeita as decisões. O que diz em Coríntios? 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 e 7, diz: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, o amor não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Eu fico imaginando aqui o coração de Jesus suportando, sofrendo, amando tanto. E Jesus percebendo que seu amor não bastou para aquele rapaz. O Cristo amoroso não foi suficiente. As prioridades ali concorreram e venceram. Então, o Cristo sofrendo em amor, deixa as pessoas irem. Se eu quiser ir agora, eu vou. Se eu quiser, falou, pastor, não quer mais nada não. Quer saber de igreja, saber de povo não. Eu vou. Você vai, outro vai, todo vai. O que te prende? Cristo encarcerou alguém? Será que Cristo acorrentou e está dizendo: vai não, porque eu preciso de você. Você é um devoto, você ora, você canta, você é importante, você tem dom, te tem ministério, etc, etc, etc. Você é um vaso escolhido, nada. Ele fala: você está livre. Aqui não tem cercadinho. Aqui não tem muro com cacos de vidro, nem arame farpado. Jesus está dizendo: se o meu amor lhe basta, ele é suficiente. Você está preso por ele e não por cárceres. Que bom estarmos aqui livres do Senhor. É verdade que em sua longanimidade, Deus sempre vai aguardar mudanças das minhas rotas, ajuste das minhas prioridades. Deus está sempre aguardando para que a gente tome uma postura, mude. Quisera eu tivesse, sei lá, quem sabe, não sei, pode ser que esse jovem rico lá na frente mudou de ideia, mas eu acho que não. Porque quando Marcos escreve o texto,
Quando Marcos escreve o texto, já tinha passado algumas décadas. Então, deveria ter um adendo ali. Aquele rapaz, que na hora saiu triste, voltou depois arrependido, vendeu tudo e se tornou um discípulo. Se tornou não, morreu com o seu pensamento mesquinho. Perdeu a vida eterna, pelo menos ali no texto imediato. Então, é um grande engano quem pensa que Deus vai alimentar um sentimento não correspondido. Vai não. Que Deus vai destronar se eu fazer acordos para que as pessoas não vão embora. Pelo contrário, Ele nos deu livre-arbítrio, uma grande riqueza. Esse livre-arbítrio está em toda a Bíblia. Mas, no mundo terreno, as coisas são diferentes. Nos sentimentos humanos, nas formas de amor. As pessoas, diferente de Deus, que ama e dá liberdade para que as pessoas escolham e tomem as suas decisões, na questão humana, na sociedade em que vivemos, a gente vê pessoas sofrendo, entre aspas, por amor. Isso acontece muito. Pessoas na tentativa de não perder ou sofrer pelo amor não correspondido, faz negócio. Já vi muito isso. Mulheres alimentar homens, dar casa, comida e roupa lavada e ainda sustentá-los. Por quê? Porque elas têm medo de perdê-lo. E o inverso também, homens dando para as mulheres até castelos. Mas o amor não basta. Fazendo por onde, dia, noite, etc., homens e mulheres no medo de perder e eles mesmos encarcerados. Por quê? Porque diz que não quer perder um amor que é da sua vida. Será que é mesmo? Será que é mesmo? O amor abre caminhos. Se o meu amor não basta, toca a vida. Jesus não faz negociado. Jesus não falou, João, estou vendo, estou quase te perdendo aí, vou abrir uma porta para você. Estou vendo, você está quase aí, poxa, está desconfiado de mim, né, João? Calma aí, eu vou mandar um dom para você, você vai ver um anjo diferente, você vai, né, para Deus ficar, sabe, me alimentando, para que eu não saia que nada. Deus não vai me dar dons, ministério, vai fazer eu ver coisas para ficar me cerceando, me cercando, porque senão tem medo de me perder. Nada. Deus vai falar, filho, o maior amor eu já mostrei, entreguei meu único filho. Ele morreu lá naquele Monte Calvário, lá no Gólgota. O seu sangue manchou aquela cruz, como se não fosse muito. O soldado depois com uma lança furou o seu lado e saiu as últimas gotas de sangue misturado com águas. E o meu filho disse, Abba, Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Este foi o meu maior amor. Não lhe basta? O que você quer mais? Você que diz que, eu vou dar um tempo, eu vou parar, eu vou chutar o pau do tabernáculo. Jesus está dizendo, vai, se o meu amor não lhe basta. Eu vou dar um tempo, eu vou parar, está difícil. E Jesus olha para mim, para você e para tanta gente falando, tu és o jovem rico, não aprendeu com nada. Você não aprendeu nada. Eu vou dar um tempo por causa da dor, por causa do desemprego, por causa da desavença, por causa de tanta coisa, eu vou dar um tempo. Jesus está dizendo, tu és o jovem rico. Quer correr risco? Quer correr risco? O que fazer quando o amor não basta? Estou encerrando, gente. Sei que o texto é comprido hoje, é duro. Mas é para salvação. Não brinca com a vida eterna, não. Não brinca com a vida eterna. Não deixe nada concorrer com o maior presente que Deus te deu. Teu nome está escrito no livro da vida. Só que do lado do livro tem um anjo com uma caneta e com uma borracha.
O mesmo anjo que escreve o nome da pessoa no livro da vida é o mesmo que apaga. O que fazer quando o amor não basta? No texto de Marcos, o homem íntegro, por causa das suas riquezas, o que não era proibido ter, mas que serviu como impedimento, Jesus o deixou ir. Deixou ele cuidar dos seus negócios, tocar a sua vida. Jesus o amou no ápice do seu sentimento, mas não insistiu para segui-lo e para ter vida eterna. Jesus não iria exigir o que a pessoa não estava disposta a perder. Jesus não nos tira nada. Ele diz para nós, é teu. É você que tem que tomar uma decisão naquilo que é teu. Porque o que é dele. O que é nosso, que a gente constrói e nós damos valores, é a gente que se resolve com estas coisas. Jesus não iria exigir o que a pessoa não estava disposta a perder. Jesus não vai tirar nada da pessoa. Jesus vai orientar a pessoa para ajustar as suas prioridades. Olha só o texto. Aquele homem saiu triste dali, quando Jesus disse para ele desfazer, vender, e ser um discípulo, e ter a vida eterna. Como é que pode? O homem queria a vida eterna. Quem sabe esperou o Messias. Gente, aquele homem viu o que os profetas queriam ver. Abraão queria ver o Messias. Isaac queria ver o Messias. Jacó, Moisés, Josué, os profetas, os reis, todos queriam ver o Messias. Aquele rapaz conhecia toda a história, a Torá, o Velho Testamento. E ele chega diante do Senhor Jesus, pelo tudo que Jesus fez, e chama Jesus de bom, o que é necessário para ter a vida eterna. Bem, ele cria que Jesus poderia dar a vida eterna. Ele foi até Jesus, certamente acompanhado com seus seguranças. Ele foi lá convencido que Jesus era capaz de dar a vida eterna. Bom mestre, o que é necessário para eu ter a vida eterna? Ele foi lá para isso, gente. E ele volta para casa, sem o que ele foi buscar. Por quê? Porque concorreu. A gente quer buscar tanta coisa, mas tem impedimentos debaixo do tapete que vai impedir o que a gente quer receber de Deus. Daí eu preciso o quê? Tomar decisões, deliberações. Para mim, friso meu, aquele homem no fundo respondeu, olha mestre, agradeço o seu amor, agradeço suas palavras, mas as minhas coisas são minhas, e das minhas coisas cuido eu. Sabe, mestre, eu só queria mesmo a vida eterna. Senhor, valeu tuas palavras, bacana, mas eu cuido das minhas coisas. Eu só vim aqui por causa da vida eterna. Eu não sabia que o Senhor tinha que mexer nas minhas estruturas, que o Senhor tinha que entrar no meu reino. Porque o cara tinha a fé suficiente que Jesus poderia colocá-lo no reino de Deus. Mas quando Jesus entrou no seu reino, não. Aqui não. Aqui está fechado. Aqui é comigo. Tchau, vou para casa. É isto. Eu quero entrar no reino de Deus. E espero entrar no reino de Deus, mas quando Deus quer entrar no meu reino, eu o impeço. E o meu reino está dizendo, Deus, o seu amor não me basta, porque para entrar no meu reino tem que ter mais do que isso. O Senhor tem que provar mais do que isso. O Senhor tem que provar mais do que a entrega do teu filho, a morte na cruz, porque o meu reino, ele, aqui não. Deus quer entrar no nosso reino, para nos garantir vida eterna. E é isto, Ele quer ajustar as nossas prioridades. Ele só quer ajustar. Não tem acordo condicional. Gente, não existe acordos com Deus, as minhas coisas ou as tuas coisas. Talvez por isso está existindo tantas igrejas por aí. Quem sabe não tem a igreja pentecostal dos jovens ricos. Olha que bacana. A igreja pentecostal dos jovens ricos. Vou tirar o pentecostal. A igreja dos jovens ricos. Aqueles que eles querem a salvação, a vida eterna, e Deus não entra no reino deles.
Está existindo igreja por aí, igreja de todo jeito. Igreja onde as pessoas estão lá. O que eles estão fazendo numa igreja, gente? Olha aí as igrejas que estão surgindo aí, as igrejas inclusivas que tem. Olha aí um monte de igrejas que estão surgindo. Sabe o que são essas igrejas? As igrejas idênticas do jovem rico. São pessoas que querem, vão até Jesus, seguem Jesus, querem a vida eterna, mas não querem que Deus entre no seu reino e resolva e cure as suas mazelas. As pessoas andam procurando uma igreja aqui, outra igreja lá. O problema, sabe, as pessoas querem se enquadrar em igrejas que Deus não se envolva com que eles não querem se libertar. Será que é por isso que está existindo tanta igreja? Quero estar na igreja, mas não quero que a igreja, etc. A igreja simplesmente replica o que Cristo ensinou. Desafio para todos nós, os obreiros, todos os membros da igreja. Aquele homem foi amado pelo Deus encarnado, vindo ao mundo. Ele teve o privilégio de ver Jesus, o que muitos buscavam. E nós aqui, 2000 anos depois, falando dele, e o texto dele é advertência para nós. Eu quero dizer aqui nesta noite, repetir, o amor de Jesus, a sua morte na cruz, o seu martírio, e tudo que ele fez, porque fez, não será suficiente. Não será suficiente se a pessoa não tomar decisões. Compete a ela. Será que essa história pode se repetir nos nossos dias? Jesus está dizendo, deixe isso ou aquilo, vem e segue-me. Reparta isso ou aquilo, vem e segue-me. Se resolva com isso ou aquilo, vem e segue-me. Se desprenda disso ou aquilo, vem e segue-me. Aquele jovem, lhe faltava somente uma coisa, e o amor de Jesus não lhe bastou. Maria Madalena diz, Senhor, o teu amor me basta. Ela foi liberta de 7 espíritos, uma mulher endemoniada. Ela foi liberta e a sua gratidão foi seguir a Cristo. Se tornou uma discípula do Senhor. Quando o Senhor morreu na cruz, ela, desesperada, quis dar um sepultamento digno para o Senhor, pré-ungiu o corpo do Senhor, foi atrás de especiarias, faltando minutos para entrar o Shabat, querendo comprar especiarias, e ela ficou, quem sabe ela não dormiu, de sexta para sábado, não dormiu. Ela ficou ali e o dia nem tinha ainda, sabe, amanhecido, raiado. Ela vai ainda de noite com as outras mulheres, com as especiarias na mão, para ungir o corpo do Senhor e dar um sepultamento digno. Sabe o que Maria Madalena estava dizendo? Senhor, o teu amor me bastou na vida e na morte. A mulher pecadora, pastor Darlan, que entrou na casa lá daquele fariseu, e ela vai nos pés de Jesus, e lança um unguento caríssimo, e chora, e enxuga os pés do Senhor com os cabelos. Ali ela estava dizendo, o seu amor me bastou. Será que o amor de Jesus nos basta? Ou ele ainda nos deve? A gente não pode colocar em risco a nossa salvação. E para encerrar, Jesus disse para aquele homem, só te falta uma coisa, vai, se resolva. Toma uma decisão. Olha para a cruz, está faltando alguma coisa? O que te falta? Jesus disse para aquele rapaz, só te falta uma coisa, faça isso. E o rapaz retira-se triste. Talvez alguém esteja triste com as minhas palavras nesta noite. O homem do texto de Marcos ficou triste. Ele preencheu os requisitos, mas não recebeu a vida eterna. Meu Deus, pense nisso. Ele preencheu os requisitos, mas não herdou a vida eterna. Porque faltava só uma coisa. E esta única coisa pode ser o tropeço de muita gente. Eu falo, Senhor, esquadrinha-me, Senhor. Vê se tem alguma coisa que está concorrendo.
Pode ser riquezas, pode ser vitimismo, seja o que for. Hoje, Jesus colocou isso no meu coração. Eu estou compartilhando isso com os irmãos. Eu estou perguntando para os irmãos se o amor de Jesus te basta. Te basta? Te basta mesmo? Nada vai concorrer, porque o amor de Jesus me basta. Eu convido vocês a se colocarem em pé agora. Para você também pode estar faltando alguma coisa, mas tome a decisão agora e corresponda ao amor de Cristo. Faça diferente daquele homem crente que preencheu os requisitos, mas que lhe faltava uma coisa e não quis corresponder ao amor ágape de Cristo. E o sus e gapse. Jesus o amou, mas do que valeu? Eu digo a você, deixe as coisas. Eu estou dizendo para você, deixe as coisas que impede e pode te prejudicar em relação à vida eterna. Tira isso da cabeça, que o amor de Cristo na cruz vai ser suficiente se eu não corresponder. Vai não. Porque se o amor, a morte de Cristo fosse suficiente, não existiria inferno e nem lago de fogo. É porque não foi suficiente. Para que a gente entenda o amor ágape, a gente tem que pedir para que Deus vá de encontro ao nosso coração, para que a gente o ame incondicionalmente. E o amor é uma das evidências do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. E o fruto do Espírito é amor. É isso que Deus quer produzir em nós, para que nada concorra. Peço que você coloque a mão no coração durante esse hino. Se alguém quiser vir à frente, venha orar. Você que está fraco na fé, você que está longe do caminho do Senhor, você que precisa reconciliar, você que precisa abraçar Jesus como Salvador, você que está tendo um entendimento que, olha, só não depende única e exclusivamente de Jesus, depende também de nós. Faça por você mesmo. Tome essa decisão. Amém? Louve o Senhor. Mão no seu coração, e se quiser, venha receber a oração aqui à frente. O pastor Darlan estará orando. A letra desse hino é a resposta desse texto. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata,
detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca a mim, que eu só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, eu só não posso perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Tua presença. Aleluia. Meus irmãos, o céu foi aberto diante dessa igreja nessa noite. Deus quis um particular comigo e com você nessa noite. Deus conhece a minha vida e a sua vida, o secreto, o íntimo de cada um. O céu abriu. E o Senhor disse para mim e para você nessa noite, que se você quiser largar esse tesouro, isso que pode te tirar do reino dos céus, esta é a noite para você lançar fora da sua vida. Não foi o homem. Bem, o pastor João Vieira foi apenas o instrumento, mas foi a boca de Deus para mim e para a tua vida. Se nessa noite você quer jogar fora isso que possa estar impedindo a salvação da sua vida, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui receber a oração. Deus conhece, mas você precisa dizer: Senhor, eu preciso abrir mão disso, eu quero largar isso. Senhor, a tua presença é mais importante do que isso. Olha, Senhor, para mim tem um valor muito grande isso, mas eu vou abrir mão disso, porque o mais importante é a minha salvação. Saia do seu lugar e venha aqui receber essa oração. Venha falar para Deus: Deus, eu estou te entregando. Senhor, é importante, eu estou te entregando hoje, Senhor. Eu não vou levar para minha casa isso, eu vou lançar no teu altar, Senhor, e o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me dar entendimento, mas para minha casa, para minha vida, eu não quero mais isso. Saia do seu lugar e vem aqui. Pode sair do seu lugar. O céu abriu para falar contigo hoje. O céu abriu para falar contigo hoje. O Senhor está dizendo: eu te amo incondicionalmente, mas o meu amor te basta. E uma das demonstrações do amor, que o amor de Deus basta para você, é você arrancando essa pedra, é você arrancando essa riqueza e dizendo: Senhor, na minha vida o mais importante é o Senhor. E eu vou orar ao Senhor. E eu tenho certeza que nessa noite vai ser arrancado do íntimo, do profundo da sua vida. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração com muita fé.
com muita fé, porque o céu está aberto e Deus está vendo a sua sinceridade. Deus está vendo a sua honestidade nesta noite. Deus está vendo que o mais importante para você é o reino do céu, é a salvação, é a comunhão com o Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, nessa noite, ó Pai amado, o Senhor se fez presente neste local. Nessa noite o Senhor abriu o céu, Senhor, e desceu aqui, Senhor meu Deus, e disse no profundo e no íntimo de cada um. O Senhor, meu Deus, conhece as dificuldades, as fragilidades. O Senhor conhece, meu Deus, ó Pai amado, Pai querido, o mais profundo do coração, o secreto de cada um, Senhor. E o Senhor e o Teu Santo Espírito, meu Deus, falou ao coração desse irmão e dessa irmã. Entrou no íntimo, meu Deus, e incomodou eles, ó Pai amado, e fez com que eles saíssem do local deles aqui na frente, dizendo: Senhor, não quero que isso faça mais parte da minha vida. Eu abro mão disso, Senhor. Isso não é importante, Senhor, vai me doer, Senhor, mas eu não quero mais da minha vida, Senhor, eu não quero mais da minha vida. O que eu quero é a Tua presença. Então derrama, Senhor, a Tua presença sobre essas vidas, ó Pai, pois elas sabem, ó Pai amado, que o nome delas estão no livro da vida, e nada vai tirar, meu Deus, do livro da vida, pois o Senhor está vendo a honestidade, sinceridade desse irmão e dessa irmã que aqui está, Senhor. Ó Senhor, capacita, dê força, sabedoria, Pai, pois eles vieram aqui e lançaram no altar do Senhor, Pai amado, tudo aquilo que possa impedir, ser uma pedra de tropeço, que possa arrancá-los da presença de Deus, ó Pai, pois eles sabem que não basta apenas, ó Pai amado, cumprir aquilo que está ali, mas precisa, meu Deus, ó Pai, abandonar, Senhor, todas as coisas que afastam da Tua santa e bendita presença, Senhor. Eles estão renunciando hoje é uma noite de renúncia, Senhor. Eles estão renunciando por amor a Ti, dizendo: Senhor, o Teu amor me basta, Senhor, nessa noite. Toma, Senhor, cada um nessa noite nas Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, e que a Tua presença transborde sobre a vida desse irmão, que a Tua presença transborde sobre a vida dessa irmã, Senhor, que o Teu amor, Senhor, meu Deus, é autossuficiente para cada um deles, ó Pai, e isso nós Te pedimos, entregamos cada um nas Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus. Oh, aleluia. Podem voltar aos seus lugares, que Deus abençoe. A melhor escolha da vida de vocês que vocês fizeram nessa noite. Meus irmãos, nós tínhamos uma liturgia, mas como nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, foi isso que o Senhor tinha para nós nessa noite.